Momento Insight. A luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje, iremos falar a respeito dos filhos de Zebedeu. Iremos desvendar as verdades escondidas em relação aos primeiros discípulos, aqueles que foram chamados diretamente por Deus, por Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Vamos entender então o que significa Galileia. Galileia, em hebraico, significa círculo, circuito, distrito. Simão, em hebraico, significa ser ouvido, atendido, o que foi ouvido. Pedro, em hebraico, significa pedra, rocha. E André, em hebraico, significa corajoso, robusto. E Jesus, em hebraico, significa Deus é salvação. Mas o que isso quer dizer? Vejam aqui que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia. Nós sabemos em Apocalipse que mar é narrado como multidão de pessoas, como povos, como nações. Então imagine que Jesus estava ali em meio às multidões, ok? Na Galileia. Galileia significa círculo, circuito. Então imagine que Jesus estava ali andando pelaquele circuito, pelaquele círculo religioso, no meio das multidões, ali no meio dos fariseus, no meio dos mestres da lei, no meio dos religiosos daquela região, ok? E ele então estava ali naquele sistema, naquele círculo, naquele circuito religioso, ok? Na Galileia. E então ele avistou duas pessoas. Simão, conhecido como Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então nós temos ali duas pessoas. Simão, que significa ser ouvido, atendido, que foi ouvido, e André, que significa corajoso, robusto. Então veja que estes dois já estavam no meio da multidão, no meio do mar, lançando as redes para pescar, ok? Mas eles não estavam conseguindo obter sucesso. Então Jesus, olhando para Simão, ou seja, aquele que quer ser ouvido, que quer ser atendido, eu imagino que Simão era um homem de oração, ok? Jesus então escutando ali, né, olhando para Simão, vendo o coração dele, chamou ele para ser seu discípulo. Porque ele viu ali que ele era uma pessoa que queria ser atendida, que queria ser ouvida, ok? E da mesma forma, ele era pedra, ele era rocha, né? Um pedaço da rocha, né? Ou seja, Jesus viu que ele poderia habitar ali em Pedro, em Simão, ok? Da mesma forma, André, ele viu ali que André era uma pessoa corajosa, então ele chama estes dois para segui-lo. E a palavra diz aqui: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então ali eles estavam tentando lançar as redes, da forma como eles acreditavam que deveria ser feito, mas Jesus foi pessoalmente até eles e disse: Opa, para. Não é assim que tem que fazer. Me segue, segue a mim, que eu mostrarei como vocês vão pescar homens. Eu mostrarei como vocês vão levar a salvação, porque Yahvé é Deus é salvação. Então, Jesus estava dizendo para aquele que era corajoso e para aquele que orava, para aquele que queria ser ouvido, que queria ser atendido, siga ao Deus da salvação, que eu mostrarei como vocês então farão para levar esta salvação para os homens. Mostrarei como vocês pescarão homens
para o meu reino. Ok? E da mesma forma, a palavra continua dizendo: e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Aqui Jesus avista outros dois homens. Estes, acredito eu, que já estavam dentro do barco, né? Barco, nós sabemos que é ministério, né? Quando Deus, ele deu uma missão a Noé, ele pediu que Noé construísse um barco. E dentro desse barco era para entrar a família de Noé e as pessoas que Deus ia enviar e os animais que Deus ia enviar para serem salvos, né? Então aqui esses dois, eles já tinham construído um barco. Eles já construíam barcos, né? Eles trabalhavam para Zebedeu, para o pai deles, né? Então imagina que eles já estavam aqui, ó, na casa do pai, né? Fazendo a vontade de Deus. E eles estavam nesse momento consertando as redes, né? Eu imagino que as redes é o quê? Um instrumento, algo, né? Uma maneira de se conseguir ganhar peixes. Então eles estavam ali da forma deles, tentando fazer as redes, fazer o barco, tentando ali lançar as redes ao mar, as multidões, para tentar pescar as vidas, tentar pescar as pessoas para o reino de Deus. Ok? Mas Jesus foi então ali, próximo do barco, foi ali, encontrou dois homens que estavam na casa do pai e chamou esses dois pessoalmente para segui-lo, né? E aqui eu queria deixar claro que Zebedeu significa o Senhor é minha porção. Significa dádiva de Deus. Deus é dádiva, né? Então os filhos daqueles que entendem que Deus é a porção, né? Então Deus chama esses que entendem que só o Senhor é a porção deles. E aí Deus vai lá, Jesus vai e chama esses pessoalmente. Ok? E João, em hebraico, significa agraciado por Yahvé. Yahvé é gracioso. Significa Senhor, autoexistente, eterno, imutável. Então, aquele que entende que a graça, favor não merecido, vem de Deus. Aquele que entende que o Senhor é o Todo-Poderoso, que Ele é eterno, que Ele é imutável, ele então é chamado por Deus para poder fazer a vontade de Deus. Ele é tirado da casa do Pai, chamado pessoalmente por Jesus, para se tornar um apóstolo, para fazer a vontade do Pai. Ok? Da mesma forma também, aqui, Tiago, que significa o que segura o calcanhar, suplantador, né? Tiago é a forma grega para se falar Jacó. Quem foi Jacó? Né? Jacó foi aquele que lutou com seu irmão Esaú já dentro da barriga, antes mesmo de nascer, pegando no calcanhar do irmão, para sair primeiro, para querer sair junto, né? Então eu vejo que Deus, ele olha para essas pessoas que querem fazer a vontade do Pai, que querem estar no centro da vontade do Pai, e ele chama estes pessoalmente. Ele chama o corajoso, ele chama aquele que ora, aquele que quer ser ouvido, aquele que tem intimidade com Deus, que está criando uma intimidade de oração diária, né? Ele chama aquele que entende que o Espírito Santo vai habitar nele, que ele pode ser uma pedra, que ele pode ser uma rocha, né? Que ele pode ser um pedaço de rocha, né? Que ele faz parte do corpo, faz parte de Jesus Cristo de Nazaré, está sentado à destra do Pai, né? Ele chama aquele que é corajoso, né? André, aquele que é corajoso, né? E ele chama a João, aquele que entende que Deus é todo-poderoso, né? Que Deus, que vem de Deus a graça, que é o favor não merecido, né? Então ele chama esses para sair da casa do Pai, para segui-lo pessoalmente, para serem apóstolos. Amém? E a palavra de Deus diz: e eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram.
Então veja que estes foram chamados pessoalmente por Jesus. Eles deixaram a casa do Pai, eles deixaram o barco, o ministério, deixaram as redes, os métodos, tudo para trás, só para estarem com Jesus e para segui-lo e para serem seus discípulos e se tornaram seus apóstolos. Receba o Momento Insight de hoje. A verdade escondida naqueles que foram chamados por Jesus. A verdade escondida nos filhos de Zebedeu. Fiquem com Deus. E eu queria te fazer um convite. Se você está com alguma enfermidade, ou tem se sentido triste, oprimido, se as coisas não têm dado certo na sua vida, se você tem sido atormentado por pensamentos, vultos, vozes, pesadelos, e deseja receber libertação, amém? Cura sobre a sua vida, amém? Se você deseja receber respostas de Deus, me adicione no Zap Zap. O meu número é 013 98201 9903, amém? E me envie o seu nome e sobrenome, que eu quero estar orando por você, amém? É tempo de Deus mudar a sua história, amém? Venha conversar comigo, venha me visitar, ok? E se você já é um guerreiro do Senhor e já prega a palavra, ou é um adorador e deseja colocar a mão no arado, entre em contato comigo também. Vamos desenvolver projetos evangelísticos juntos, amém? Ou se você quiser doar algo para a obra do Senhor, alimentos, roupas, me procure. Existem irmãos precisando de doações, amém? E se você deseja me convidar para ir visitar o seu ministério, também entre em contato comigo, amém? Irei visitar o seu ministério com o maior prazer. O reino precisa avançar. Aguarde o seu contato.